Eu não sei como vai ser esse vídeo. Tem um pouco de barulho na rua, carro, moto, movimento na rua. Piscina aqui perto de casa que é aberta ao público. E aí fica um barulho às vezes que a gente quase não consegue entender, né? Muito bem. Mas eu preciso fazer esse vídeo agora. Preciso falar agora. Porque depois às vezes a gente esquece, às vezes a gente vai fazer outras coisas. Eu tava aqui estudando, dei uma pausa. E tô aqui refletindo sobre, às vezes, o qual difícil, né? São algumas situações, algumas coisas. E a gente precisa passar. A gente precisa romper com a dificuldade. E vou falar pra você de verdade. Cara, as coisas dificultosas, as coisas mais difíceis, a gente sim dá valor, a gente valoriza mais, porque é com tanta dificuldade que você, sabe, você vai dar o valor àquela conquista. Mas eu vou te falar, às vezes é tão doloroso passar por situações que às vezes você vai analisar e vai dizer assim, poxa, eu tenho sempre que passar por uma dificuldade para ter alguma coisa, eu tenho sempre que ter um obstáculo para enfrentar. E vou te falar, às vezes acontece, é engraçado, né? Mas às vezes acontece. Aquela famosa pessoa que diz, né, pra mim nunca é fácil, pra mim tudo é mais difícil, pra mim. Só que a diferença nas dificuldades é a gente não reclamar, não amaldiçoar a situação, não ficar falando, ai, por que comigo, porque eu, ai, todo mundo tem, eu não tenho, eu não consigo, não. Se a gente for parar pra analisar, é porque às vezes a gente não encontra a pessoa com a mesma dificuldade que a gente. Às vezes tem problema parecido, às vezes a pessoa tem um problema maior, né? Às vezes a gente não sabe o que a pessoa tá passando, ou às vezes alguém distante de você, mas tem alguém passando por uma situação difícil, tanto quanto a sua, a minha, ou maior ainda. E o que faz a diferença é como a gente lida com essa situação. E eu tenho me policiado, vigiado muito para não reclamar. Às vezes eu começo a pensar, falar, daqui a pouco eu volto atrás, falo, não posso reclamar, porque assim, tudo é difícil, tudo é com dificuldade, mas eu não posso reclamar de uma forma que, sabe, que eu esteja como se, sabe, eu estivesse dizendo, só eu que sofro, é só eu que passo por isso, não, porque muitas pessoas passam, às vezes, por processos, por coisas que, de repente, se a gente estivesse no lugar da outra pessoa, às vezes a gente nem suportaria. E também tem aquela situação que a gente precisa analisar o porquê estamos passando por aquilo. Por que estamos passando por este momento, por esse desafio? É um processo? É o fruto de uma má escolha? É um fruto de repente, a gente impor limites e a gente não impôs o limite, a gente não falou um não. E aí a gente tá sentindo na pele essa questão da gente ser sempre bonzinho, boazinha. A gente tá sempre falando sim pra tudo. Ou às vezes a gente não sabe como resolver a situação e alguém resolve pela gente, de forma que a gente acaba sendo prejudicada por isso. Então a gente precisa analisar o que realmente está acontecendo. Porque se a gente começar a fazer uma boa gestão, né, das nossas emoções, das nossas decisões, analisar os fatos, não agir por impulso, a gente começar a observar a decisão que a gente precisa tomar da melhor forma, a gente começa a sair um pouco da dificuldade, porque a gente começa a pensar antes de agir. Então vamos refletir sobre isso. Por quê? Só comigo mesmo? Ou é por causa de alguma coisa, alguma decisão que eu não tomei, algum posicionamento que eu não tive? Vamos analisar sobre isso. Porque assim, eu vejo muitas pessoas falando sobre coisas, mas quando a gente vai olhar a fundo a situação, aí a pessoa fala assim, não, mas é porque eu deixei para evitar problemas, e aí a pessoa deixou para evitar problema e a pessoa tá num mar de problemas, porque lá atrás, em vez de resolver o problema, foi deixando para trás para evitar, né? Então é sobre isso. Gerenciar nossas emoções, começar a observar, pra gente começar a ter uma vida mais leve, passar por situações onde a gente não fique tão desesperado e dizendo, só acontece comigo. Vamos começar a analisar, vamos começar a refletir, vamos começar a fazer aí uma análise das nossas emoções, como estão as nossas emoções. Precisamos tratá-las, né?